Glória a Deus, graça e paz. Só que estão felizes, digam glória a Deus. Maravilha estarmos aqui, caminhando no mês de março, buscando no Senhor o fluir no Espírito Santo. Amém? E a busca continua, já que há uma promessa do Senhor dizendo: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então essa é a nossa busca, né? Primeiro de tudo é entender o que o Senhor quer dizer quando diz de todo o vosso coração. E depois a gente vai entender que quando entendermos isso, vamos alcançar tudo que Ele tem para nós. Olha que bênção. Quero louvar a Deus pela sua vida, meu irmão. Eu sei que a chuva espantou um bocado de gente, ou então um cansaço dos dias, né? Porque o corpo cansa, né? A gente está nessa batida maravilhosa aqui, praticamente a semana toda. Eu estive na igreja todos os dias dessa semana, todos os dias, bênção pura. Segunda-feira trazendo nossas filhas para o ensaio e sempre atendendo alguém, aproveitando que estamos aqui. Terça-feira dando aula no seminário, né, pastor Marquinhos? Pastor Marquinhos dando uma aula sobre hermenêutica. O pessoal saiu daqui encantado, para a glória de Deus. É um assunto realmente interessantíssimo, né? Eu larguei uma pergunta para os seminaristas de terça, estou esperando a resposta ainda. Quarta-feira começou a nossa conferência, uma oportunidade de adorar a Deus com vocês aqui. Eu lembro de muita coisa, e eu acredito que essa conferência, muitas coisas vão ficar gravadas, não apenas na nossa memória, mas no nosso coração, né? Quarta-feira aprendemos a ser adoradores, seja no deserto, seja no pináculo, aonde for. Diga, no deserto ou no pináculo, eu sou um adorador, né? E aí depois nós, quinta-feira, falando sobre a postura de um adorador. O que Deus fez nesse lugar aqui, né, irmãos? Eu estava com saudade daquilo. Eu já estou com saudade de novo. E a gente percebe que, na verdade, o mover de Deus, ele não é condicionado à vontade de Deus. Poxa, Ele quer sempre. Na verdade, nós é que decidimos rasgar o véu do nosso coração para Ele poder fluir. Não é Deus que quer ou que não quer. E aí quinta-feira Deus nos provou isso aqui. Tem culto que é difícil acabar. Quinta-feira foi um deles. Foi uma noite que foi difícil parar. Parou a transmissão e o culto continuou, né? E deve estar continuando até agora. Sexta-feira, naquele clima maravilhoso, aqui naqueles louvores com o pastor Júnior Salles. Que clima maravilhoso. Como eu fui ministrado. Eu estava sentado ali, onde o diácono Wendel está agora. E, poxa, viajei, né? Viajei naqueles louvores e Deus tocou muito o meu coração. Chorei como uma criança que se perde dos pais no mercado. Imagina como é que é isso, daquele jeito que eu chorei. E ontem a gente recebeu, não foi uma aula não, irmão, foi uma pós-graduação, entende? Em 2 horas e pouca de palavras, juntando as duas, uma pós-graduação em adoração. Só faltou o certificado, irmão, só faltou isso. Então, para você que não conseguiu estar aqui nenhuma das noites de conferência, eu não tenho muito a te dizer, só lamentar. Que pena que você não teve, que você não conseguiu estar. Se você conseguiu estar pelo menos uma noite, amém. Conseguiu estar 2, amém. Conseguiu estar 3, amém, amém, amém. Conseguiu estar todas, glória a Deus. Mas hoje Deus ainda está nesse lugar, amém. E eu queria, antes de ler a palavra e liberar vocês para sentar, eu queria antes, pastor, falei antes. Eu queria dizer que, na verdade, quem estava aqui ontem sabe, na última palavra do apóstolo Paulo Ventura aqui,
sobre mim, não, passa por mim, mas é sobre o ministério, que hoje eu tive uma conversa muito franca com Deus sobre isso. Quando a gente aceita Jesus, parece que naquele momento ali a gente começa a nossa conversão, né? É para trocar? Mas a gente vai se convertendo um bocado de tempo depois ainda, né? Aleluia. E eu falei para Deus: Senhor, eu já larguei tudo por amor ao Senhor. Já larguei o mundo com 13 anos de idade. Já larguei. Eu falei que a primeira namorada que eu arrumasse na igreja eu ia casar com ela. Então não quis deixar o meu coração se perder. E aí está ali a minha esposa. Começamos a namorar, eu tinha 16 anos. Esse ano vamos fazer 25 anos, bodas de prata. Primeiro namorado na igreja é ela e é ela. E não me arrependo, faria tudo de novo, né? Eu não sei ela, mas eu faria tudo de novo. Então eu falei para Deus algumas coisas que eu não vou te dizer aqui, porque foi entre eu e ele, sozinho, dentro do carro, fechado, com o ar ligado, para o diabo não ouvir, que o diabo estava do lado de fora. Aí eu fechei o ouvido, liguei o ar, que é para ele não ouvir, entendeu? E como eu falei com o pastor Marquinho ali, né? E às vezes a gente tem que conversar com Deus em inglês, que é para o diabo não entender. I love you, Jesus, né? Que aí, em inglês ele não entende. Eu falei com Deus essa tarde, e aí eu falei: Senhor, já larguei tudo por ti. Larguei a minha carreira profissional no tempo que tinha que deixar. Larguei mesmo. E agora não tem mais. Já queimei minhas carroças, já quebrei meus barcos, já afundei tudo, não dá para voltar mais não. Não sei nadar. Quebrei os barcos lá no cais. E aí, meu irmão, não sei nadar, não tenho boia, tenho uma natural que não serve para muita coisa não. Então agora não tem jeito. Orem, nós estamos numa pegada e nós não vamos parar. Aleluia. Como Neemias recebeu uma proposta, Esdras. Estou numa grande obra. Estou envolvido numa grande obra. Os dois estavam, então tanto faz, né? Um construiu o muro, outro tempo, então vai os dois. Mas a gente está envolvido em um propósito que Deus pôs em nosso coração esse ano. Um novo começo. Um novo começo. Aleluia. E nessa conversa franca com Deus hoje, ou vai, meu irmão. Feche teus olhos. Pai amado, queremos te adorar nessa noite, te agradecer por tudo que o Senhor fez essas noites anteriores, por tudo que o Senhor ministrou no nosso coração na manhã de hoje, por tudo que temos aberto o coração para falar contigo, porque eu sei que isso é o que acontece no momento de adoração. Nosso coração se abre, nossas vozes se levantam, nossas lágrimas escorrem pelo rosto, e ali as coisas mais sinceras vêm à tona. E o Senhor sabe exatamente o que cada um falou contigo ao longo dessa conferência. E nós queremos reafirmar, Senhor, que já colocamos a mão no arado e não vamos olhar para trás. Amado amigo, Senhor, Espírito Santo, continue à vontade entre nós. Continue ministrando em nossos corações. Continue completando o que o Senhor começou, porque o nosso desejo é não parar até a volta de Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo. E nessa noite, aumenta um pouquinho mais o calor da chama do nosso coração. Venha soprar um pouco mais forte o teu vento sobre nós, para soprar para longe as cinzas do altar e atear fogo sobre o nosso sacrifício. Oh Deus, e se temos dado ao Senhor algo que ainda não lhe agrada, que o Senhor possa nos mostrar, para que possamos agradar o teu coração, conforme diz o louvor de maneira poética. Eu sei que tu entendes, para abençoar teu coração, para agradar a ti, Senhor. É esse o nosso desejo. Por isso fala nessa noite conosco, e em nós, e através de nós. E fica à vontade. Diga para ele, igreja: Espírito Santo, fica à vontade aqui. Diga para ele: Espírito Santo, a casa é sua. Bata no seu coração, diga: a casa é sua, Espírito Santo. Fica à vontade entre nós. Amém? Pode sentar.
Hoje pela manhã eu dividi com os presentes aqui, porque não dá para falar com quem está ausente, só para quem está presente. Eu vou dar uma colher de chá e vou repetir, né? Nós lançamos um propósito sem data ainda. Nós vamos escolher uma data. Há poucas semanas atrás, Deus me pediu algo, né? Pela igreja, por mim e pela igreja. E com o maior prazer, né? Passamos 72 horas nesse lugar, dia e noite, sem nos alimentar muito, só o necessário para continuar acordado, tirando poucas horas de descanso na madrugada, lendo a palavra e sendo profundamente ministrado por Deus. E a gente começa a ver os resultados dessas coisas, né? E a gente começa a se perguntar: onde foi que eu parei de fazer isso? E por que eu parei? Eu não sei qual o tempo de excelência em oração que você tem tirado na sua vida durante os seus dias. E talvez você diga: mas eu não tenho tempo, pastor, quase não dá para orar. Irmão, irmã, igreja, o seu dia continua com 24 horas. E se você estava aqui ontem, você ouviu da boca do apóstolo, né? O que a palavra diz, e vamos repetir essa noite, porque é a leitura dessa mensagem, que a oração é algo que flui, ok? A gente tem que quebrar alguns paradigmas, algumas coisas que a gente sustenta na nossa vida, que na verdade mais nos embarreram do que nos liberam. E eu vou falar sobre isso também daqui a pouco. Mas nós lançamos um propósito aqui. Essa igreja vai ler como igreja toda a Bíblia sem parar. Exatamente isso que você ouviu, sem parar. Nós vamos entrar aqui no templo. Por que não marquei data? Porque eu vou ter que escolher 5 dias e vou ter que fazer uma escala. Precisamos de pelo menos 40 a 50 pessoas envolvidas nisso. Não pode ser pouquinha gente, não. E aí 24 horas nós vamos estar aqui no templo lendo a Bíblia, revezando de meia em meia hora. Na madrugada eu sei que é mais complicado, porque eu não vou pedir que ninguém fique andando de madrugada para vir para a igreja ler a Bíblia, né? Mas por que no templo, pastor? Há um propósito disso, irmãos. Então eu poderia fazer um relógio de leitura bíblica e cada um lê em casa. Talvez mais para frente, mas dessa vez não foi isso que Deus me pediu, não. Vai ser no templo. Vamos descer esse púlpito. Púlpito é isso aqui, né, gente? Isso aqui é altar, né? Vamos descer o púlpito para o centro da igreja. Colocar só um círculo de cadeiras em volta do púlpito. E aí durante 5 dias nós vamos começar no horário marcado. Vamos começar a leitura bíblica em Gênesis 1. E aí vamos ficar nos revezando. Talvez a gente termine antes dos 5 dias, mas vamos separar 5 dias para isso. E durante uma semana, quase uma semana inteira, a gente vai estar lendo a Bíblia aqui. E vamos terminar em Apocalipse 22. Ora vem, Senhor Jesus. Uma igreja que ama a palavra, uma igreja que ama e entende o que é adoração e vive como adorador, uma igreja que descobre o poder da oração, porque o próximo desafio é de oração, uma igreja que pega essas armas espirituais, uma igreja que vive debaixo do fluir do Espírito, nos dons e manifestando o fruto. Meu irmão, você imagina? Eu acho que essa igreja vai até morar no céu um dia. Aleluia. Então não é a questão de competição com ninguém, é questão de assumir a vitória que foi conquistada na cruz. A vitória já é nossa, em nome de Jesus. Sabe que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores? Quem é mais que vencedor? A igreja, que foi lavada, comprada, remida, adquirida com o sangue de Jesus na cruz. Agora, quem é que faz parte da igreja? Essa que é a pergunta, irmão. Quem é que é igreja? Eu tenho feito lives de semana sim, semana não. Curso bíblico gratuito. A gente tem um seminário pago aqui, é barato. Para membros da igreja é mais barato ainda. Para discípulos do Vinho Novo é mais barato ainda, mas é toda terça-noite. Eu glorifico a Deus, tem 40 pessoas aqui da igreja fazendo seminário, pastor.
30 no básico, 10 no médio. Tem 40 pessoas. Poderia ter mais, mas tem 40 pessoas aqui. Só que não são todos daqui, né? Tem pouquinhos aí de fora. Mas aí, para não dificultar para ninguém, a gente faz um curso bíblico gratuito com certificado, irmão. De graça. Eu faço as lives 8 da manhã, mas durante 5 dias. Cada curso dura 5 manhãs, 5 dias. Eu vou ao vivo, alguns de vocês acompanham. Eu sei que 8 da manhã já tem gente trabalhando, já tem gente estudando, mas tem gente que acompanha. E aí, durante 5 dias, mas os vídeos ficam no ar por 1 semana. Todos eles ficam no ar por 1 semana, para dar tempo de alguém comentar, e o comentário é a lista de presença, para eu depois filtrar e mandar um certificado. É digital, mas tem gente que imprime, tem gente de Volta Redonda participando, tem gente de outras partes do Rio de Janeiro que nos conhece participando. Aí depois imprime e manda uma foto com certificado, todo orgulhoso, né? Hoje nós terminamos um curso bíblico sobre a volta de Jesus. Às 4 da tarde foi a última aula. Como é importante, sabe, irmãos, e como eu sinto falta. Eu sei que alguns de vocês não gostam de internet. Não gostam. E aí eu poderia fazer no Instagram. Aí eu ia filtrar mais ainda, porque é provado que Instagram é mais os jovens que acessam. Facebook são os mais maduros. Então é uma coisa mais, atinge uma faixa maior, né? A princípio. Então eu faço no Facebook. Eu quero te dizer o seguinte, querido: não tem o porquê você não aprender a palavra de Deus nesse ministério. Não tem como. Você tem que fazer um esforço terrível para você não aprender Bíblia aqui. É o contrário do que a gente vê por aí afora. Você tem que se esforçar para não aprender, porque você é discipulado, e o teu discipulado tem que te ensinar a palavra. Mas se você não faz parte do discipulado, tem um curso bíblico gratuito que fica no ar por 1 semana, só para ter o certificado, porque na verdade fica no ar por 1 mês, até o Facebook tirar. Então dá para aprender Bíblia por ali também, é de graça. Se você tiver disposição e condições de pagar, tem um seminário pago. Mas se você só tem folga aos domingos e não dá para fazer seminário, tem um culto de ensino de manhã. Então, olha, tem que fazer esforço para você não conhecer a Bíblia aqui. Você não vai conhecer tudo de Bíblia, não, porque os professores aqui não conhecem tudo de Bíblia. Mas tudo que a gente conhece, você pode conhecer, porque é de graça, irmão. Se você pegar, por exemplo, um curso bíblico gratuito que falamos sobre os dons espirituais, ficamos 5 dias falando sobre dons espirituais. Isso é um curso um pouco mais distante, já tem um tempo. 5 dias falando sobre dons espirituais. 5 ou 7, eu não lembro. Se você pegar o conteúdo daquelas lives ali, é o mesmo conteúdo do seminário quando eu dei a matéria de dons espirituais. Vamos, seminário, irmão, de graça. Sem a palavra de Deus, a gente não chega a lugar nenhum. Porque a palavra mesma se defende dizendo: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela é lâmpada. O salmista pergunta e ele mesmo responde: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a sua palavra. Então ela purifica, ela também santifica. Jesus orando em João 17, na sua oração intercessória, no versículo 17 diz: Deus, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em João 8,32, Jesus falou assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade, ela purifica, ela santifica, ela liberta, ela ilumina, ela vivifica, ela lava. Em João 15,3, Jesus falou: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Irmãos, é a palavra. Em João 5,39, Jesus falou: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Sem a Bíblia eu não conheço nada sobre Jesus. Mas eu não posso, pastor, sentir a presença de Deus mesmo que eu não conheça a Bíblia? Não, pode. Mas hoje pela manhã nós falamos aqui sobre os espíritos, falando sobre o dom de discernimento de espíritos, os espíritos que existem.
que confundem até aqueles que ainda sabem um pouco. Imagina quem não sabe nada, não sabe discernir se é um espírito maligno deturpando a verdade, causando uma heresia e o esfriamento da fé do montão de gente que a gente está vendo hoje. Se é o Espírito Santo clamando para que a igreja acorde, ou se é o espírito humano cheio de soberba, cheio de arrogância, confundindo e matando a fé de algumas pessoas. Você nunca vai discernir qual é o espírito. Um dos discípulos chegou para Jesus e falou: Senhor, acaba com esse povo aí, povo rebelde. O Senhor está fazendo milagre, ressuscitando morto, abrindo vista aos cegos, e nem assim acreditam em ti. Clama ao Pai para que mande um fogo e consuma todo mundo. Ele olha e fala: você não sabe de que espírito você é. Porque se você soubesse de que espírito você é, você não falaria uma coisa dessas. Jesus está falando para um discípulo, irmão. Quando Tomé chega para ele em João 14 e fala: Senhor, o Senhor está falando que vai embora, mas que depois nós vamos para onde o Senhor foi. A gente não sabe para onde o Senhor está indo. Como é que a gente vai saber o caminho? Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí Filipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai então. Pronto, mostra o Pai, que a gente vai ficar satisfeito. Ele falou: estou há tanto tempo com vocês e ainda não me conhecem. Não entenderam ainda que quem me vê o Pai. Discípulos que andaram quase 3 anos e pouquinho, né? 3 anos arredondando com Jesus. E aí no final da história ainda tem que ouvir isso: cara, você não me conhece, não é possível. Eu estou há 3 anos te falando que quem me vê o Pai. Amados, estamos em pleno século 21. Tem gente que não conhece nada sobre o Espírito Santo. Quando a gente lê Atos 19, quando Paulo chega nas regiões de Éfeso e encontra 12 rapazes ali, crentes em Cristo, ele chega para eles e fala: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles olharam para Paulo e falaram: como é que é o nome aí? Espírito Santo, vocês receberam quando creram? Ele falou: não. Ué, em que batismo vocês receberam? O batismo de João. O batismo com o Espírito Santo? Não, a gente nem sabe o que é o Espírito Santo. 12 discípulos não sabem o que é o Espírito Santo? Não. Então ajoelha aí. E pôs as mãos, eles foram cheios do Espírito e começaram a profetizar. A gente tem falado muito, irmãos. Eu já estou pregando, tá? A gente tem falado muito os domingos pela manhã. E aí a gente vira e mexe e volta na questão do batismo com o Espírito Santo. Nós pentecostais atrapalhamos um bocado, irmão, criando travas nas pessoas. Em vez de destravar, a gente fala: tem que ser assim, tem que fazer aquilo outro, tem que dar glória até a língua ficar dormente, tem que fazer 7 dias de jejum. Jejum é bom, mas onde que está condicionado? Irmãos, o Espírito Santo já habita. Quantos aceitaram a Jesus aqui de coração? Já entregaram a vida para Jesus? Então, desde aquele dia que você fez isso e rasgou o teu coração, o Espírito Santo está dentro de você. Aí tem gente: não, eu estou buscando o Espírito Santo. Buscando aquele que já está dentro de você? Eu não entendi. Você está buscando aquele que já veio morar em você? Então ele não está morando mais, você está buscando ele. Não é buscar o Espírito Santo, é se abrir para que ele flua, para que ele transborde em você. Porque se ele já habita, Paulo fala assim: se é que o Espírito Santo habita em vós, então, pontinho. Tu vê que tem gente que aceitou Jesus, é templo do Espírito. A palavra diz que o Espírito habita nele. Ele está em dúvida ainda, porque ele está buscando o Espírito Santo. Eu vou para o culto hoje. O culto de quê? O culto de busca do Espírito Santo. Mas tu vai buscar aquele que já mora em você? Explica isso, filho. A gente precisa conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo, conhecer a vontade dele, conhecer o que a palavra diz, conhecer a verdade. Irmãos, o que liberta? De acordo com João 8,32, os que vêm aqui domingo de manhã vão tirar de letra. O que liberta a pessoa, hein? Conhecereis a verdade vos libertará. O que liberta? A verdade está aqui, olha aqui, a verdade. Eu posso andar com a verdade aqui. Eu posso andar com a verdade aqui. Eu posso andar com a verdade aqui. Eu posso até não andar com a verdade.
Essa é a verdade. Mas sabe o que liberta? O conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, aí a verdade vos libertará. Não é a questão de saber onde a verdade está, é questão de conhecer. Conhecer. Você sabe o que é o termo conhecer na Bíblia? Vou fazer uma comparação aqui. Quando Abraão conheceu Sara, nasceu Isaac. Quando Isaac conheceu Rebeca, nasceu Esaú e Jacó. Você está entendendo? O conhecer na Bíblia, no relacionamento conjugal, é a questão do ato sexual, da intimidade extrema. Porque a maior intimidade num casal onde dois são uma só carne é no ato. E a Bíblia, para falar isso, da intimidade máxima de um casal, fala: fulano conheceu sua esposa. Então, quando a Bíblia fala conhecereis a verdade, é ter intimidade com a verdade, é se relacionar, agora segura a tua mente, é relacionar espiritualmente com a palavra. Quantos casados tem aqui? Show. O relacionamento é muito mais do que a união sexual, a relação sexual. O relacionamento entre marido e mulher, se depender só do sexo, estava ruim. Não é, é um conjunto de coisas. É conversa, é troca de ideias, não é isso? É diálogo, é companheirismo. O cara não gosta de ir no mercado de jeito nenhum, mas tem que acompanhar a mulher para fazer compra, e rindo. Relacionamento é convívio, é dormir na mesma cama, é tomar café e almoçar e jantar na mesma mesa, entendeu? É compartilhar o mesmo guarda-roupa, closet, depende aí, baú, do box, qualquer coisa, até compartilhar. Relacionamento com Deus é impossível quando se defende o relacionamento. Eu tenho um relacionamento com Deus quando leva uma semana para fazer uma oração simples, quando não tem contato nenhum com a palavra. Irmãos, olha, a geração que a gente vive, eu creio, falei sobre a volta de Jesus esses últimos 5 dias aí pela manhã, hoje foi à tarde, mas enfim, eu creio, sem marcar data e sem ser um irresponsável, mas olhando para os acontecimentos à luz da Bíblia, eu creio que nós temos muita chance de sermos ou a geração do arrebatamento, ou estarmos preparando a geração que vai ser arrebatada, que são nossos filhos. Eu acho que não passa disso, irmão. Não passa dos nossos filhos, pelo volume das coisas, pelo princípio de dores, pelo intervalo das contrações do mundo, do planeta, pela intensidade da dor que só está aumentando tempo após tempo. Entenda, se nós não formos, irmãos, a geração do arrebatamento, porque nossos filhos já estão aqui, eles serão. Agora, eu não vivo esperando Jesus por daqui a 15, 20 anos, não. Talvez eu nem leia o texto que eu ainda não li e Jesus volte, irmãos. Nós estamos num mês, não é buscando o Espírito Santo, ele já está aqui. É buscando a nós mesmos dentro do que o Espírito propôs. Porque quem se perde, olha só, quem tem que ser buscado, né? É quem está perdido. Quem está perdido não é Espírito não, irmãos. Nós nos perdemos na nossa liturgia, na nossa religiosidade, na nossa quadradice, na nossa invencionice, criando coisas que mais dificultam do que facilitam o mover de Deus. Então nós estamos buscando o quê? O fluir no Espírito Santo. Se Ele já está em mim, se Ele já está em você, se Ele já está em nós, então nós temos que nos quebrantar e nos encher da unção dele, de uma tal forma que aí ele começa a fazer com que se derramasse mais água nesse copo e ia acabar enchendo e depois ia transbordar. E aí, quando a água caísse aqui, ela ia começar a escorrer, ela ia começar a fluir, como a visão de Ezequiel da água que saía do lado sul do altar. A água de Deus quer transbordar na sua vida. Fala isso para o teu irmão. A unção do Espírito Santo
quer fluir através da sua vida, meu irmão. Eu tenho muita dificuldade em entender crentes que dentro da igreja, no horário de culto, sapateiam, rodopiam, uivam, dão glória, falam em língua, profetiza. No outro dia no trabalho, até discute, quase sai no tapa, porque o time dele foi... Eu glorifico a Deus porque tem tricolor e flamenguista aqui dentro, adorando ao Senhor, enquanto eles estão ganhando os milhões deles lá. Aleluia. E eu sei que o Fluminense vai ganhar. Então, irmãos, abra sua Bíblia, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Não, já estou pregando aqui, eu vou ler o texto agora. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler um dos menores versículos do Novo Testamento, versículo 19. Diga comigo: não extingais o Espírito. Mais forte: não extingais o Espírito. Fala para o teu irmãozinho aí: não extingais o Espírito. Só isso. Podemos orar para ir embora? Não extingais o Espírito. O apóstolo Paulo, fazendo as últimas admoestações aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, ele faz algumas admoestações muito importantes. Uma delas é: não extingais o Espírito. Talvez na sua versão tenha ficado um pouco mais clara, dizendo aí: não apagueis o Espírito Santo. O extinguir aqui é a ideia de usar o extintor. Olha ali: não apagueis o fulgor do Espírito. É pegar o extintor e apagar o fogo dele. Você sabe que o Espírito Santo tem alguns símbolos poderosos na Bíblia. Ele tem um símbolo da pomba pela simplicidade e por ser a questão do mensageiro, né? O outro consolador, porque quando o pombo correio, por exemplo, trazia uma mensagem para alguém, aquela mensagem dava: uau, lembraram da gente, nós estamos aqui. Mandaram um recado. Então o Espírito Santo é a pomba, o Espírito Santo é a água, o Espírito Santo é o vento, o Espírito Santo é o fogo. E como fogo, o apóstolo Paulo diz para a igreja em Tessalônica: não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito. Irmãos, acender a chama dá muito mais trabalho do que apagar. Você sabe disso. Quando você pega um carvão dos ruins e vai fazer um churrasquinho lá, chega quase a desanimar. Minha esposa fica assim: calma, filho, aquilo é uma terapia. Eu estou começando a me acostumar, porque a gente vai aprendendo meios de acender mais rápido aquele negócio lá. Mas dá o trabalho que dá, às vezes, acender uma churrasqueira, rapaz. Agora apagar não. Tem umas técnicas aí muito fáceis para apagar. Enche uma sacola de água, fechou, põe em cima. Ainda dá para recuperar o carvão. Pega um balde, tem menos paciência, pega um balde d'água e joga dentro, joga em cima. Acender dá muito mais trabalho que apagar. Acender a chama do Espírito de Deus em nós é tudo isso que a gente está falando já há uns 20 e poucos minutos. Eu falei uns dias atrás aqui, repito: uma pessoa, um crente em Cristo, que ele lê a Bíblia uma vez por semana, ele está no CTI, está entre a vida e a morte, espiritualmente falando. Se ele lê a Bíblia 2 vezes por semana, ele está na enfermaria. Ou ele pode ter alta, ou ele pode ir para o CTI. Não está bom ainda não. Se ele lê a Bíblia 3 vezes por semana, é aquele que vai, vira e mexe, está lá no pronto-socorro. Vira e mexe, corre: meu Deus, tem que ir para a igreja hoje, precisa. Aí vai lá: não, vou porque precisa. Não vai porque quer adorar, vai porque precisa. Está precisando de alguma coisa, precisando de uma resposta. Mas ele vem, é bom vir. É o pronto-socorro dele. Ele vai no pronto-socorro de vez em quando. Sabe aquela pessoa que vai no pronto-socorro quase 2 vezes por semana? Agora, o que lê a Bíblia 4 vezes por semana, lê a Bíblia, tem contato com a palavra 4 vezes por semana, ele está sadio.
Se ele lê a Bíblia 5 vezes por semana, ele está sadio, ainda tem um remedinho para socorrer alguém. Agora tu imagina a pessoa que não lê nenhuma vez por semana. Porque quem lê um está no CTI, quem não lê nenhum, aqui jaz. Bíblia não é adereço de crente, irmão. Bíblia não é enfeite distante. Bíblia é a palavra de Deus que pode fazer a tua alma e a vida da tua família e, sabe, encontrar o caminho de Deus e ir para o céu ou para o inferno. Já falamos sobre a Bíblia muito aqui. Conhecereis, haverá conhecimento que transforma, que liberta. Conhecimento de Deus, conhecimento do Espírito Santo, para a gente não ficar, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1: irmãos, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Ignorar é desconhecer. E ele vai dizer a mesma linguagem em 1 Tessalonicenses capítulo 4, sobre a volta de Jesus. Ele diz: olha, eu quero dar uma palavra para vocês, não serem ignorantes a respeito dos que já dormem. Porque havia uma linha muito forte de não acreditar, né? Havia aqueles que não acreditavam na ressurreição. E aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, olha, se não existe ressurreição, então Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé. Vocês estão acreditando que um cara que não conseguiu ressuscitar vai te dar vida eterna. Então, pelo amor de Deus. E tinha seguidores que se diziam adeptos a Cristo, mas que não criam na ressurreição. Como isso? Teólogos da atualidade que defendem que a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Inspirada ou expirada? Ela é ou ela contém? Foi uma discussão bacana aqui no seminário. Mas deixa assim. Creem até, pastor Marquinhos, que a Bíblia é inspirada por Deus, mas já não creem que ela é infalível e inerrante. Uai! Conforme diz o irmão Mineiro, que trem doido, senhor. Não é que é isso? Ela é inspirada por Deus, mas ela não é infalível, ela nem inerrante. Ah, não, existem contradições na Bíblia. A Bíblia não tem contradições, a Bíblia tem dificuldades, que é para os preguiçosos acharem que ela se contradiz. Mas quando você mergulha, pesquisa, faz que nem Jesus falou, examina, vai em fundo. Aula de hermenêutica com o pastor Marco, aula de exegese com o pastor Fernando, que vai ser mês que vem, já entreguei. Aí tu pega isso aí e tu fala, agora eu estou entendendo. Foi Deus ou foi Satanás que incitou Davi para contar ao povo? Porque um texto fala que é Deus, outro fala que é Satanás. Meu querido, Deus é tão poderoso que Ele usa até o diabo para fazer a vontade dEle. O diabo acha que ele é esperto, o diabo acha que ele está podendo. Ele, na verdade, ele sabe que ele já perdeu, ele só não quer dar o braço a torcer. E ele sabe também que fazendo o que faz, querendo o que quer, bagunçando o que bagunça, ele ainda está diante do Deus que já determinou a sua falência. Ele está cumprindo propósito, ele só está cumprindo tabela, porque a taça do campeonato já foi dada à igreja. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Agora vê a sagacidade do diabo. O diabo é tão inteligente, tão esperto, não estou exaltando ele não, falando a verdade, ele é tão inteligente, tão esperto, igreja, que ele pega alguém que já é mais que vencedor, que é templo do Deus vivo, que é a primícia das obras de Deus, a coroa da criação, a menina dos olhos do Senhor Deus Todo-Poderoso, alvo do amor insondável de Deus. Ele pega essa pessoa que é tudo isso e muito mais e convence que ela é uma derrotada, que para ela não tem jeito, que ela vai largar tudo, que o evangelho para ela não funciona, que ela nasceu para ir para o inferno. Como que ele consegue fazer isso? Porque aquele ou aquela que é tudo isso e muito mais que eu acabei de falar, tem preguiça, tem dificuldade,
de abrir essas páginas e falar: autor desse livro, amado Espírito, se habita dentro de mim, por favor. Eu não tenho um cérebro suficiente, realmente, humanamente tem coisa que não dá para a gente sondar, mas por favor, Espírito Santo, traduz essa palavra para mim, me encha de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Tem gente que gasta dinheiro à beça, irmãos. Sai daqui, vai para um congresso do outro lado do país, vai para congresso fora do país, para poder aprender. Eu estava conversando, isso tudo é legal, tá? Não discordo, não. Mas essa palavra, o Moisés já diz lá em Deuteronômio, essa palavra não está da além do rio, para alguém dizer assim: ai meu Deus, quem é que vai lá do outro lado buscar isso para mim? Essa palavra não está nem mergulhada no fundo do oceano, nem no alto dos céus, para falar: não, eu não tenho como alcançar. Ele diz: não, isso está dentro de vocês, no vosso coração, está ao alcance das nossas mãos. Conversando com um abençoado que se programou, gastou um dinheiro, comprou uma passagem, hospedagem, foi para a Coreia do Sul ouvir o Paul Yong-Soo, homem de Deus, já jubilou, né? Mas está lá. Na época ele foi para lá, Coreia do Sul, maior igreja evangélica, pelo que se fala, né? E aí foi, chegou lá, foi participar de um culto. Era um congresso lá na Coreia. Milhares de pessoas. Uma vez eu estava lendo que 800 mil membros, 55 mil porteiros se revezando em 7 cultos aos domingos para atender os 800 mil membros. 55 mil porteiros se revezando, 110 mil diáconos e diaconisas servindo Santa Ceia. Ele falou: é lá. Quando chegou lá, gravador para não perder nada, Bíblia, caderno, caneta, computador, laptop e um secretário do lado. Falou: não perde nada que esse cara falar. E quando ele começou a ouvir a mensagem de Paul Yong-Soo, foi profundamente alimentado. E no final ele olhou e falou: pô, fiz 3 anotações. Falou que foi a mensagem mais simples da vida dele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Uma mensagem de salvação. Paul Yong-Soo era doutor. Doutor. Tem muitos livros bons dele registrados aí, que vão até a volta de Jesus, mais um pouco. Mas a mensagem é simples. Reinhard Bonk, 75 milhões de africanos convertidos nas suas cruzadas evangelísticas. Leia o livro dele, ouça a mensagem dele. Tem mensagem dele no YouTube. Evangelistas brasileiros, leia os temas dos livros do Malafaia. São temas práticos. Vai ouvir a R.R. Soares, mensagem dele. A gente preocupado em coisas muito elaboradas, esquece que o evangelho é simples. A gente fica, por exemplo, como eu falei sobre o batismo com o Espírito Santo, colocando tantas regras. E a Bíblia diz que a igreja primitiva, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, os demais também seguiam a mesma linha. Chegavam em um determinado lugar, como Paulo em Atos 19, como Pedro em Atos 10, não é isso? Lá na casa de Cornélio, entra na casa, começa a falar e diz: vocês já conhecem o Espírito Santo? Falou: não. Ah, é uma promessa, já foi derramado sobre nós. Lá no dia de Pentecostes, não estava lá não? Não estava não. Então vem cá, vocês creem? Ah, se é promessa de Jesus, nós queremos, então recebe aí. E eles eram batizados com o Espírito Santo. Eu levei 9 anos da minha vida fazendo tudo que me ensinaram, para poder, 9 anos buscando. Eu estava buscando aquele que já morava em mim. Você desculpa a comparação, irmãos, é como um cachorro que não mordeu o próprio rabo, buscando um negócio que já faz parte dele. Já percebeu? Ele quer morder e ele fica andando em círculo. E ele quer morder o quê, rapaz? É você. Ele pensa que tem alguém seguindo ele. Então ele vê aquela sombra e fala: vou pegar esse negócio, vou pegar. Ih, rapaz, agora eu fiz, hein? Ó. Desculpa, irmão, não é no sentido pejorativo, não.
Não é não, juro que não é. Foi coincidência, foi sem querer. E aí o cachorro quer pegar um negócio que já faz parte dele. Eu fiquei 9 anos buscando o Espírito Santo. Só que no dia 9 de outubro de 88, com 13 anos de idade, eu aceitei ele. E eu fiquei até os 23 anos, que eram 9 anos e blau, que eu fiquei buscando o Espírito Santo. Olha isso. Fui a monte, comi muito mato de monte, esfregando a cara no chão, falando: me batiza, Espírito. Fiz de tudo, dei glória até ficar rouco, várias vezes. Dar glória a Deus é muito bom, subir ao monte é excelente, mas buscar aquele que já habita em você. Se já habita em você, você não tem que buscar ele, você tem que buscar ser menor, para que ele cresça e você diminua. Quanto mais você diminui, mais ele cresce. Um dia, fazendo uma oração na sala da minha casa, e não era uma oração de busca, entendeu? Era uma oração para a gente começar o ensaio do grupo jovem. Levei o grupo jovem para minha casa, contei com detalhes hoje de manhã. Aí ajoelhamos antes de começar a ensaiar, a gente ensaiava no playback. E aí quando um orou, o outro orou, que eu comecei a orar. E eu me entreguei em oração naquela tarde. Em 10 minutos eu falei coisas que estavam no meu coração, que depois que eu fui ver que eu nunca tinha falado com Deus daquela forma tão simples. Porque outra coisa que a gente faz é complicar a oração. Magnânimo, de acordo com o seu beneplácito da sua longanimidade, eu quero estabelecer... meu irmão, e a gente dificulta tanto. Deus fala: tá bom, meu filho, vai começar a falar comigo quando? Como aqueles doutores que se aproximavam de Jesus, já bajulando ele: bom mestre, sei que tu és profeta, porque ninguém falaria tais coisas que tu fales se não fosse profeta. Tá, o que você quer? Bom não, bom só tem um, que é Deus. Fala direto, o que você quer? Eu quero saber o que eu faço para ser salvo. Tu é doutor, mas para ser salvo tu não sabe o que é não, né? Irmãos, eu fiz uma oração tão simples. É engraçado. Se é alguma coisa que você busca, teria que vir de fora, né? Teria que vir um raio caindo em mim, teria que vir uma bola de fogo, não sei de onde, do céu caindo sobre você. Mas não é isso que você sentiu quando falou em línguas pela primeira vez. Seja sincero. Você não sentiu nada de fora, nada de trás, nada de cima. Você sentiu um negócio. Olha aqui, não foi assim? De dentro. Aí você descobriu que aquilo que você procurava já estava em você. Então o que eu tenho que fazer? É deixar o Espírito Santo fluir em mim, crescer na fé, orando no Espírito. Judas verso 20. Coloca aí pra gente, por favor, querido. Judas, o apóstolo, irmão do Senhor, versículo 20. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes. Já está em você, você tem a fé. Como que eu me edifico? Orando no Espírito Santo, orando em línguas. E aí algumas pessoas dizem assim: não, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas eu só falo em língua no momento no momento que, sabe, muito especial. Meu irmão, a partir do momento que Jesus começou a fazer parte da minha vida, todos os momentos são especiais. Quando eu descobri que quando o Espírito veio morar em mim, ele me conectou com Deus. E agora em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância. Eu já falei em línguas, você também deve ter falado, se teve essa oportunidade. Tomara que não, né? Mas no leito do hospital, rapaz, esperando, já preparado para entrar na sala de cirurgia, a enfermeira veio e disse: olha, já está descendo pelo elevador aí o anestesista e vai te levar para o centro cirúrgico. Eu, amém. Ela falou: o quê? Eu falei: não, entendi. Aí ela deu uma saidinha da sala. Eu falei: Deus, olha, estou aqui na tua mão, usa esse cara de calabachor e anda na mala. Ele está em você. Fala para o teu irmão: ele está em você. O Espírito Santo se move em você.
até com gemidos inexprimíveis. Quando você não sabe pedir como convém, Ele pede por você, Ele intercede por você, Ele tem ciúmes de você. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ele tem ciúme de vós, Ele tem ciúme de mim. Amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Espírito Santo, irmãos, faz parte da sua vida. Pelo amor de Deus, não apagueis o Espírito Santo. Tem uma versão que eu não sei se você tem aí. É a versão na linguagem de hoje. Você tem? Não tem, né? Pois é. Mas eu pesquisei lá, porque eu tenho essa versão também. Quando Paulo fala, 1 Tessalonicenses 5,19, não extingais o Espírito. Extingar, como eu falei, é ligar o extintor. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o fulgor do Espírito. Na linguagem de hoje diz, não atrapalhe a ação do Espírito. Fala para o teu irmão assim, quem não ajuda, já atrapalha. Então você tem duas opções sobre o Espírito Santo, cara, é sério. Ou você atrapalha ou você ajuda. Ali ó, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. É a versão da Bíblia na linguagem de hoje. Eu comecei a observar de umas semanas para cá, antes de passar as 72 horas, é que falei, Deus, eu fazia tanto isso, por que eu parei? Sabe aquele texto que a palavra diz assim, você seguia num ritmo tão bom, quem foi que te impediu? E eu estava conversando com o pastor Marquinhos na primeira noite que passamos aqui, né? Dormimos aqui, ó. Eu falei com ele assim, pastor Marcos, rapaz, olha, são incontáveis as noites que eu já passei acordado, aqui mesmo, buscando a Deus, em vários locais aqui da igreja. Às vezes saía de madrugada, ia orar aqui no pátio, ia orar no... E eu falei, por que eu parei? Eu não sei. A gente vai achando o que com o passar do tempo? Que a gente cresceu de boa, de boa. E aí vem o louvor do David Keelan nos alertar para um negócio assim, quero ser como criança. Entendeu? Te buscar assim do jeito que o Senhor é, do jeito que era. É que às vezes a gente é levado pela vontade de crescer, e quando a gente vê, a gente já ficou meio afastadão, meio... É igualzinho as fases da vida. Criancinha, você carrega no colo. Começou a andar, você dá a mão. Ficou adolescente, ele anda do seu lado, mas a 1 metro. Se tu tentar abraçar um filho adolescente em público, ele te dá até um... Chega para lá, sai para lá, pai, para com isso. Aí você fala, desculpa, é porque o adolescente está na frente dos outros, não quer mais que o pai e a mãe abrace. Aí fica jovem, benção, vai, boa noite, aí depois a gente casa, tem filho, aí dá vontade de voltar no tempo, falar, pô, cara. Aí tu começa a andar abraçado, aí tu vai um dia na casa da mãe, só para poder dar um abraço nela. Uma vez eu sonhei, eu morava já era casado, e aí eu acordei 5 da manhã com um pesadelo, cara. Eu sonhei que eu socorria minha mãe no hospital da posse, e minha mãe morria nos meus braços. Foi um sonho muito, muito impactante. Quando eu acordei, era 4 e pouca da manhã, e eu fiquei, ligo para ela, não ligo. Minha mãe morava sozinha, num bairro lá no quilômetro 13, e eu na posse. Falei, ligo, não ligo, ligo, não ligo. Deu 5 da manhã, eu falei, não, melhor ligar. Porque às vezes ela passava mal, mas não chamava ninguém, não queria incomodar ninguém. Eu catei o telefone, liguei, nada. Falei, meu Deus do céu, vou lá. Liguei, não atendeu. Falei, ou tá dormindo ou tá passando mal. Mas com um sonho que eu tive, liguei, tirou do gancho, pum, falei, tá acordado. No outro dia, amanheceu, umas 8 da manhã, eu falei, vou na minha mãe. Peguei o carro, cheguei lá, minha mãe acordava cedo, entrei, minha mãe fez um cafezinho, aquele cafezinho de mãe. Entrei, tomei um café com ela. Falei, como é que a senhora tá, mãe? Ela falou, tô bem. Dormiu bem essa noite, mãe? Ela falou, dormi. A não ser um estrupício que me acordou às 5 da manhã, ligando para cá.
Eu falei, é mesmo? Pô, mas que coisa, né? Ficar ligando 5 horas da manhã para casa dos outros. Mas só tá bem. Sabe o que Deus quer? Que a gente até cresça, mas que não saia do colo dele. Que a gente até cresça, mas não largue da mão dele para andar na rua. Que a gente cresça, que amadureça, que frutifique, mas que ainda continue beijando os pés dele toda vez que vai dormir e toda vez que for acordar. Daisy Washington, é isso mesmo? Denzel, Daisy não, Daisy pega mal. Denzel Washington, que é evangélico há muito tempo, né? Ele falou uma coisa muito interessante. Falou que desde muito tempo ele criou o seguinte hábito: quando ele vai dormir, ele faz a oração dele para dormir, ele joga os chinelos para debaixo da cama, para quando ele acordar, ele ser obrigado a se ajoelhar para pegar os chinelos. Aí ele aproveita que está de joelho e já ora. Crie alguma coisa que não te deixe se afastar de Deus. Crie alguma coisa. Crie uma mania. Crie um toque santo. Dá o teu jeito. Denzel Washington joga os chinelos para debaixo da cama. Acaba de orar, joga os chinelos. Para de manhã ele ter que ajoelhar, pegar o chinelo e falar, já estou de joelho, vou orar de novo então. Paul Yong-Soo, com uma igreja de 800 mil pessoas, foi dar uma conferência para pastores. E ali, num papo com pastores, ele revelou que ele orava toda manhã, de 3 a 4 horas, dentro do quarto, orando e lendo a Bíblia, para depois ele sair e resolver questões da igreja, do ministério, enfim, dos negócios. E aí um pastor chegou para ele num particular, no intervalo, e perguntou: pastor Paul Yong-Soo, me explica uma coisa. Como que o senhor consegue, tendo uma igreja de 800 mil pessoas para cuidar, ainda tirar 3 a 4 horas por dia para orar? Como que o senhor consegue tempo? Olha só acorda, gasta 3 a 4 horas orando e lendo a Bíblia. Como é que o senhor consegue tempo depois para resolver os problemas de uma igreja de 800 mil membros? Ele falou: se eu não orasse 3 a 4 horas por dia, eu não teria tempo para resolver todos os problemas. Quando eu tiro as primeiras 3 e 4 horas do meu dia para orar, Deus já vai à frente e resolve a maioria dos problemas para mim. Nós precisamos redescobrir o que é oração. Quando Paulo fala de não atrapalhar o Espírito, é ajudar ele. Porque ou a gente ajuda ele a agir em nós, ou a gente atrapalha. E voltando aqui os 3 versículos anteriores, Paulo dá a receita do bolo. Ele diz, por exemplo, no versículo 16, 1 Tessalonicenses 5,16. Eu li o 19, agora vou ler o 16, 17, 18. O 16 fala, diga comigo: regozijai-vos sempre. Gozo, que é uma das características do fruto do Espírito, que Paulo fala em Gálatas 5,22. Gozo é uma alegria indizível, uma alegria que não dá para expressar, uma alegria que só o Espírito Santo dá. É uma alegria que só o Espírito daquele que vai morar no céu sente, porque é a hora em que o nosso Espírito, através do Espírito Santo, puxa o sentimento do céu para dentro do nosso coração. Isso é gozo. Aí Paulo fala: regozijai-vos. Ou seja, tem essa alegria, repete ela, vive ela. Quantas vezes? Sempre. Regozijai-vos sempre. Ele está dizendo: se você tem o Espírito Santo, você não tem motivo para ficar cabisbaixo, se sentindo derrotado, destruído, pelo amor de Deus. Eu sei que as agonias da vida vêm, a gente chora, mas o choro de quem chora na presença de Deus é diferente do choro de quem chora sem a presença de Deus. O choro que se chora na presença de Deus
É um choro que vem acompanhado do consolo do Espírito Santo. Se você nunca chorou nos ombros do Espírito Santo, você precisa fazer isso. É melhor do que chorar nos meus. Eu posso te emprestar os meus ombros para você chorar, mas eu te garanto que o Espírito Santo também pode, e nos ombros dele é melhor. Eu te empresto o meu, mas aí vou falar no teu ouvido assim: chora aqui, mas depois chora lá. Você tem que entender. Regozijai-vos sempre. O Paulo e Silas, pronto, dentro do cárcere, em Filipos, feridos, acorrentados, ensanguentados, cheios de dor, o que eles fizeram? Cantaram louvores. Você está de brincadeira, irmão? Como é que canta um negócio desse? Fomos ministrados aqui sexta-feira de novo sobre isso. É porque a alegria do Espírito não é uma alegria humana comum, que o time tem que ganhar, que o salário tem que aumentar, que alguma coisa boa tem que acontecer para você sorrir. Não, a nossa alegria está conectada ao céu através do Espírito. Então eu sou retroalimentado pelo sentimento do céu. Eu sinto dores, mas eu sou consolado. Eu sou contristado, mas eu não sou desamparado. Eu sou afligido, mas eu não sou esquecido. Eu sou um vaso de barro, mas dentro de mim tem um tesouro insondável. Ele se chama Espírito Santo de Deus, que retroalimenta o meu espírito, e por isso eu sou regozijado sempre. Alegrar-se sempre no Espírito, é isso que Paulo está falando. E aí você vai estar sempre com a chama do Espírito acesa. Quer ver outra coisa? O verso 17, ó, até falhou. 17: orai sem cessar. Pega o exemplo que eu te falei, cara, de Paul Yong-Soo. De repente você fala assim: pastor, não dá para orar 3, 4 horas para depois eu sair para o trabalho. Aí eu não durmo, porque tem gente que sai 4 da manhã e vai dormir 11. Teria que dormir 11, acordar meia-noite e orar até as 4 para sair. Mas sabe o que é, irmãos? É que a gente colocou na cachola que a oração só vale aquela que é feita de joelho no pé da cama. Se é só essa oração que vale, como é que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram dentro da fornalha? Qual foi o jeito que Daniel deve ter dado na cova dos leões? Será que Jonas conseguiu ficar de joelho na barriga do peixe? Estar de joelho é uma possibilidade. Sempre que puder, ajoelhe-se. Ajoelhar-se é se dobrar, é se render. Como é que você dobra o joelho dentro do ônibus? Uma vez eu fiz. Eu estava em Campos trabalhando, e lá eu tive uma experiência com Deus tão boa na madrugada. Aí no dia seguinte eu tinha que pegar o ônibus da 1001 para vir embora para rodoviária Novo Rio. Dentro do ônibus, no meio da viagem, chegando em Casimiro de Abreu, eu fui dar vontade de orar. Eu falei: se eu começar a orar aqui, cara, eu vou começar a falar em língua aqui no meio do ônibus. Eu fui para o banheiro do ônibus. Eu garanto para você, horrível ficar de joelho dentro do banheiro do ônibus de viagem, quase impossível. Eu dobrei o joelho, eu ficava quicando ali dentro. Eu falei: Deus, eu vou cair dentro desse vaso aqui. Pior de tudo, eu entupi esse negócio aqui. E aí eu entendi que, cara, volta para o teu lugar, rapaz. Volta lá, senta lá, fecha os teus olhos e você pode orar. Você pode orar na fila, sabe? Você pode orar na condução. Você pode orar sem falar palavra nenhuma. Não só pode, como deve. A oração é uma conversa com Deus. Ó, querido, o canal está aberto, a linha é direta. Você não paga pulso, não paga nada. A conta já foi paga. É só falar e ouvir. É mandar mensagem, receber mensagem. É se relacionar, é falar com Deus. Sabe onde que Deus está? Davi no Salmo 139 fala: se eu for às profundezas do mar, tu ali estás. Se eu fizer no céu a minha cama, ou se habitar, sabe, nas asas da alva, até ali a tua mão direita me alcançará, a tua destra me susterá. Tu estás em todo lugar, para onde me irei do teu Espírito? Se você pode ajoelhar, você ajoelha. Mas se você não pode, é só você falar, orar sem cessar.
Entrar na fila da entrevista de emprego e falar com Deus: Senhor, eu não sou melhor que ninguém aqui, mas Tu sabes a minha necessidade. Se é essa porta que o Senhor tem, abre aí, Senhor. Mas se não for, eu volto para casa feliz, porque algo melhor me aguarda. Tem gente aí ansiosa para vacina, né? Senhor, estou aqui, estou na fila. Se chegar a minha vez, eu Te glorifico. Se não chegar a minha vez, tudo bem. Se o Senhor chamar a senha, estou indo, não tem problema não. Mas em tudo darei graças ao Senhor. Com Covid ou sem Covid, com dinheiro ou sem dinheiro, com vacina ou sem vacina, com máscara aqui, sem máscara lá, eu não sei. Em todo o tempo eu continuarei orando, continuarei crendo, continuarei dando graças, porque o Espírito Santo não está longe para eu ficar buscando Ele como um caçador de borboleta. Ele está dentro do meu coração, Ele se move em mim, Ele se move em você. Então orai sem cessar. Quando Jesus morreu, Mateus relata que houve um terremoto na cidade. Nesse terremoto, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, não havendo mais restrição para falarmos com Deus, ok? Mas também houve um terremoto na cidade toda. Então o cemitério da cidade, muitos sepulcros se abriram e mortos ressuscitaram e voltaram para as suas famílias. Mas já voltaram tendo o véu rasgado. A coisa mais importante que aconteceu na morte de Jesus não foi o sepulcro que se abriu, não foi o céu escurecer em sinal de Deus, não, foi o véu se rasgar. Orai sem cessar. No versículo 18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Cristo Jesus, de Deus em Cristo Jesus para convosco. Diga comigo assim, por favor: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Olha para o seu irmão e diga: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Olha para outro do outro lado e diga: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. Agora olha para o céu e diga: eu vou me regozijar sempre, eu vou orar todo o tempo, e por tudo Te agradecerei, Senhor. Quando a gente faz isso, o Espírito Santo está aceso. Agora, quem anda murmurando em vez de dar graça, quem impede que os outros orem porque ele não tem mais força para orar, e quem não acha em Deus a alegria da salvação, meu irmão, o Espírito, ó o extintor, acabou. Quando Davi pecou, ele fala para Deus assim: torna a dar-me a alegria da salvação, não retires de mim o Teu Espírito. A pior coisa que pode acontecer com um crente é perder a alegria da salvação, porque aí é um sinal de que o Espírito foi apagado. Ele falou: não, Deus, por favor, Deus, não retire de mim o Teu Espírito, e torna a dar-me a alegria da salvação. Aleluia. Você pode ficar de pé nesse momento? Nós temos 1 ou 2 minutos aqui. Aleluia. Nós estamos nessa noite ainda caminhando no mês de março, dizendo: Espírito Santo, me ajude, eu quero que o Senhor flua através de mim. Diga pela última vez: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. Eu sei que você não pode segurar a mão do seu irmão, você pode segurar a mão do Espírito Santo como uma criança que segura a mão do seu pai. Feche teus olhos e comece a adorar a Deus antes mesmo da música. A música vai começar, mas você pode adorar. Uma coisa que nós aprendemos e vivemos muito nessa conferência de adoração. Oh, queridos, eu sei que talvez hoje, até pelo cansaço físico, você não viu o seu pastor explodir como de algumas vezes, mas tem dia que eu não quero explodir não, eu quero que Deus me imploda, sabe? A diferença é que a implosão é de dentro, é lá dentro. Eu quero nessa noite ter sido um canal de Deus, para que a palavra fosse uma dinamite instalada dentro do teu coração.
Você vai sair daqui, esse negócio vai implodir você. Se você sair daqui hoje convicto de que você vai sempre entender que há motivos no Espírito para se alegrar, se você sair daqui hoje sabendo que orar você pode e deve em qualquer lugar, em qualquer circunstância, e se você por tudo der graças, você vai ver a chama do Espírito aumentar cada vez mais na tua vida. Cada vez mais na tua vida, cada vez mais na tua vida, cada vez mais no teu coração. Fecha teus olhos e começa a adorar o Senhor e dizer: Deus, eu quero ser um canal para que o teu Espírito flua, Senhor. Eu não quero apagar o teu Espírito, eu não quero atrapalhar, como diz a versão, o teu Espírito. Eu quero ser um canal, um facilitador. Tire as travas, Senhor. Ore para isso agora, junto comigo, mas com as tuas palavras. Espírito Santo, tire as travas que muitas vezes nós colocamos em nossa mente, em nosso coração. A trava da dúvida, da incerteza, da insegurança. Venha destravar, Senhor, para nós como sua igreja sairmos daqui essa noite e vivermos não apenas o mês de março, mas o mês de abril, o mês de maio, o mês de junho e todos os dias que o Senhor nos presentear nessa terra, viver na intensidade do teu Espírito. Ora, cantar, abaixar a manada. Você pode levantar a tua voz e orar ao Senhor, hein? Lembra de quinta-feira? É só você começar a dizer baixinho, é só você falar do teu jeito. Aleluia, aleluia. E aí as coisas começam a mudar, querido. Oh, porque o Espírito Santo está lá dentro, ele já habita em você. Deixa eu dizer uma coisa para você que ainda não falou em línguas até hoje. Não precisa de nada espetacular para isso acontecer. O que precisa é você crer e se jogar. O Espírito Santo já habita dentro de você. Você pode fluir no Espírito e orar em línguas hoje pela primeira vez, para nunca mais parar. É isso mesmo. Você que está aí, querido, batismo é mergulho, então se joga nas águas do Espírito. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, se deixe queimar pelas chamas do Espírito. Você pode estar vivendo no ventre do peixe hoje, uma tribulação terrível, mas ore como Jonas orou nas profundezas e Deus o trouxe para a margem. Mergulha, flua, ore, clame, viva e deixe o Espírito Santo fluir. Não atrapalheis o Espírito, diz o apóstolo Paulo. Não apagueis o Espírito. Para de dizer que você não pode, que você não tem, que isso não é para você. Já te deu. Ele já mora em você, ele já habita em você, ele já está aí. Fale em línguas, profetize em nome de Jesus. É claro que você pode. É claro que Ele quer que você fale. Já está dentro de você. Abre o teu peito, abre os teus braços, abre o teu coração e flua no Espírito de Deus. Deixa eu orar por vocês antes de cantarmos aqui. Continue assim. Oh, lebassuricala matéria manai. Racatarabashiri andalamanácia. Tariaca marrasube nele babachou. Riacalamaya labasube de canturiaraste. Replaçube de quem tem aramanai. Teriamanasse de quem teramalabachébia. Teriarraço de quem paia na massúbia. Espírito Santo, sopre sobre a tua igreja. Espírito Santo, ateia fogo em nossos corações. Espírito Santo, traga a tua santidade sobre o teu povo. Espírito Santo, nós não queremos atrapalhar, nós queremos deixar o Senhor fluir. Deriaço de cantaramanai. Flua em línguas,
Fale em línguas, ore em línguas, profetize, receba dons, flua nos dons do Espírito. O Espírito Santo está abrindo visão de pessoas aqui, visão espiritual. Você vai começar a ter visões, dom de palavra de conhecimento, dom de palavra de sabedoria, revelações do céu, do coração de Deus vão começar a acontecer na tua vida. E a partir de agora, é agora. Creia, receba, flua no Espírito. Eu ainda vou orar com você alguns segundos. O Espírito de Deus diz aqui no meu ouvido, aqui interior, no meu coração, que tem gente que vai começar a profetizar a partir de agora, nessa noite ainda aqui. Então se jogue nas águas do Espírito. Se jogue no oceano do Espírito. Espírito Santo, amado amigo, Senhor da nossa vida, essa dispensação é tua, esse tempo é teu. Não é meu, não é da igreja, é teu. É a dispensação do Espírito Santo, é sua, é o seu tempo. Nós estamos aqui porque o Senhor nos guardou até hoje. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, porque tem um propósito. Então eu te peço agora que nesse momento, tu que já habitas no coração desse crente, dessa crente, aleluia, do teu filho, da tua filha, tu que começas agora a aquecer o fogo de maneira quase que eles vão explodir. Eu sei, eu te falo, eu te peço agora, Espírito, que o dom da profecia e da variedade de línguas flua agora, a partir desse momento, na vida do teu filho, em nome de Jesus. Profetiza, fale em variedade de línguas, flua no Espírito, voe com as asas de Deus, nade com as nadadeiras do Espírito, pula no oceano, aleluia. Prepare-se para dormir noites incompletas, porque Ele vai te acordar para falar contigo. Prepare-se para ter sonhos que vão incomodar você, porque são revelações que Ele vai te dar. Você não quis, você não pediu, não é isso que você quer. Então prepare-se, o Espírito Santo vai tomar você. O Espírito Santo vai arrebatar você. O Espírito Santo vai te levar para lugares espirituais que você nunca sonhou pisar. Ore em línguas, igreja, ore em línguas. Deus está nesse lugar, é claro que está. Enfermidades são repreendidas em nome de Jesus. Enfermidades malignas são expulsas em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar. Continua fluindo. Não apagueis o Espírito, não atrapalheis o Espírito. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar e por tudo dai graças, porque é essa a vontade do Pai para convosco em Cristo Jesus. Vamos adorar o Senhor. Espírito, aleluia. Feche teus olhos. É você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. Ao Deus do meu amor, eu navegarei.